Aí, galera, vamos continuar, que o açaí tá batendo. Olha a animação dessa criatura, ó. É isso que eu quero. Mufasa. Mufasa! Isso é bom demais! Quero ver todo mundo saindo assim da prova do Enem. Beleza. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, beleza. Vamos lá, turminha. Bom, o que eu vou falar agora? Eu vou falar das teorias evolutivas. Porque nós já falamos um pouco de evolução, falamos um pouco das evidências evolutivas. Até que você não Mufasa. Então vamos lá. Teorias evolutivas. A gente vai falar de lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Vamos começar? Colocar aqui então meu share screen. Teorias evolutivas. E vamos começar a apresentação de slides do começo. Volta. Teorias evolutivas. Belezinha? Apareceu aí para vocês? Então, vamos embora, galera. Animação. Vamos lá? Caderninho na mão para anotar coisas importantes e caneta. Vamos lá. Bom, as teorias evolutivas são teorias que tentaram explicar essa transformação dos seres, tá? Nós veremos três delas. Então, lamarckismo, né? Todos eles eram evolucionistas, obviamente. Darwinismo e o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Já anota para mim, por favor. Anota aí, tá? Lamarck e Darwin não tinham conhecimento de genética, ficou claro? Então, em muitas questões, quando as questões falarem tá, de termos genéticos, então falar de gene, de alelo, genótipo, fenótipo, isso não pode estar dentro do lamarckismo ou darwinismo. Ficou claro isso aí? Tá? No neodarwinismo é que eles vão redescobrir, né, a genética lá de Mendel e vão apropriar desse conhecimento. Então, no neodarwinismo, aí sim tem termos genéticos. Tá? Então, a grosso modo, se aparecer esses termos, ele está falando, isso tem a ver com neodarwinismo. Tá? A prova está falando de neodarwinismo. Vamos lá. Bom, o que Lamarck postulava, né? Bom, ele teve sua importância porque ele foi um evolucionista, ele foi um dos que bateu de frente com o fixismo, né? Ele falou, não, calma aí, cara, não, os seres mudam sim ao longo dos anos, dos milhares de anos. Então, ele foi evolucionista. E ele baseou em duas leis dele, né? Que é a lei do uso e do desuso. A lei do uso e do desuso é aquela lei que fala: quanto você mais usa um órgão, mais ele desenvolve. Quanto você menos usa um órgão, quanto menos é usado nesse órgão, ele atrofia, tá? Gente, isso é parcialmente correto. Assim, para músculos, ossos, tá? Quanto mais você estimula, né? Quanto mais você usa essa musculatura, coloca uma pressão em cima ali do osso, então no osso periósteo tende, né, a largar mais esse osso, as fibras musculares produzem mais actina e miosina, aquelas proteínas contráteis para aguentar aquela tensão. Então, ossos e músculos, no geral, sim, quanto mais você usa, mais desenvolve. E quem já quebrou um braço, ficou engessado, né? Você percebe que quando você engessa, ali você ficou imobilizado, então tende a diminuir, né? Porque não está tendo estímulo. Então, para ossos e músculos, até que isso vale, né? Quanto mais usa, desenvolve, quanto menos usa, mais atrofia. Mas para um monte de órgão, isso não vale. Por exemplo, isso aqui, olha aqui, ó. Eu passei minha vida toda lendo pra caramba. Então, quer dizer, era para eu estar com olhos de águia, concorda comigo? Você jogava uma agulha no palheiro, eu ia achar essa agulha. Pelo contrário, eu já tenho presbiopia, né?
Pres é velho, biopia, opus é olho, visão, né? Presbi é velho, presbiopia, ou seja, eu já tenho olhos de velho, né? Por isso fala presbítero, né? O mais velho lá da congregação. Então já tem presbiopia. Então você vê que eu usei muito e nem por isso desenvolveu, tá? Então isso não é universal, digamos assim. A outra questão de Lamarck, ele falou que a característica adquirida é passada para os descendentes, é a transmissão das características adquiridas. Então, por exemplo, eu não tenho uma orelha, se eu cortar uma orelha minha, meus filhos, meus filhotes vão nascer sem orelha, tá? Então, o lamarquismo não existe, por mais que hoje a gente tenha a epigenética que pode influenciar, o meio influenciar em manifestações, mas o lamarquismo, como é postulado aqui, tá, gente, ele não existe. Tudo bem? E aí, o que você vai guardar do lamarquismo? Como que ele explicava, por exemplo, as girafas? Ele explicava que as girafas tinham os pescocinhos, né? Com esses pescocinhos curtinhos. Aí o alimento, né? O meio mudou, isso é legal. Todos eles, Lamarck, Darwin e também o neodarwinismo, fala que o meio muda, eles tinham essa noção geológica da abundância do meio, né, do planeta. Então, aqui, ó, tá lá a minha girafinha bonitinha, o meio mudou, olha o cursor lá, tá? O meio mudou, o alimento ficou em cima, aí de tanto ela esticar o pescoço, né? Isso ela tanto tentar usar, isso alongou e ela conseguiu comer as folhinhas lá em cima e essa característica foi transmitida para os descendentes dela, então todas as girafas têm pescoço compridão. Ficou claro? Beleza? Isso é a explicação lamarquista. Tá? A explicação lamarquista ela é teleológica, como se tivesse uma finalidade, né? Então tem a finalidade de atingir aquilo ali, beleza? Teleos é final, longe e final, né? Teológica é que tem teleológica é que tem uma finalidade, tá? E olha mais uma coisa, volto a falar, anota aí para mim, tanto para Lamarck, para Darwin e para o neodarwinismo, o meio muda, isso, tá? Todos eles percebem isso, o meio muda, tá? Mas repara, no caso do lamarquismo, essa adaptação é o ser, né? Mudar e explorar melhor esse ambiente. Olha só, no lamarquismo essa adaptação é uma adaptação ativa. O que é uma adaptação ativa? Olha aqui, o meio mudou, certo? Eu vou e reajo, me transformo para agora poder explorar melhor esse meio. Isso é uma adaptação ativa, isso é lamarquismo. Isso praticamente não existe. Ficou claro isso aí, galera? Tá? Então, beleza. Lamarquismo é a lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas. Beleza. Agora vamos para o darwinismo. Darwin, e olha que Darwin, gente, no início ele era criacionista, tá? Ele era, eu não sei se fixista, mas criacionista, que né, Deus criou tudo, assim ele era, tá? Ele era, o pai dele era, aliás, a família dele toda, a galera muito inteligente, e ele chegou, acho que ficar no seminário, uma coisa assim. Não sei muito não, mas eu lembro que ele era criacionista. Eu li um livro de Darwin. Inclusive falava o seguinte, Mendel já tinha, nesse livro fala, né, já tinha feito os experimentos, e parece que alguém chegou a falar com Darwin de Mendel, né? Mas ele não teve interesse, alguma coisa assim. Se tivesse, né, WhatsApp, eles já teriam entrado em contato e Darwin conseguiria explicar totalmente a teoria dele da seleção natural. Mas vamos lá, vamos para o darwinismo. Ó, Darwin falou o seguinte, tá? Darwin falou que ele baseou numa teoria que é a teoria malthusiana, que falava que o alimento cresce em PA, então cresce uma reta, concorda? Deixa eu colocar aqui um desenho para ver se a gente consegue fazer bonitinho. Ó. Aqui, em plano cartesiano, tá? Tentei fazer. Então, ó, o crescimento cresce em PA, tudo bem? Uma progressão aritmética, uma reta ali bonitinha, né? Com inclinação bonitinha, tá? Então, isso aqui é o alimento, ok? Beleza. Isso, Malthus que falava isso, tá? E aí ele falava que o alimento cresceria em PA, é só você guardar isso aqui, ó. PA, a curva do alimento. E os seres vivos cresceriam numa PG, tá? Que é uma curva que eu tentei fazer aqui exponencial, concorda? PG. E aí o seguinte, Malthus falou que, beleza? Não sei o livro dele, se não fala memória, era Dinâmica das Populações, uma coisa assim, teoria das populações, mas enfim. Aí Malthus falou, olha só, o alimento cresce em PA, os seres vivos ou a população, né, cresce em PG. Então, olha aqui, chega uma hora
que isso aqui, ó, no plano cartesiano, oi, aqui é número de indivíduos, né? Então, olha, nesse tempo aqui, repara, nesse tempo aqui é por tempo, tá? Número de indivíduos por tempo. Então, na abscissa ali deitada, tempo, e na ordenada, número de indivíduos. Então, repara, no tempo aqui que eu chamei de T, tem essa quantidade de alimento, certo? Uma quantidade X aqui de alimentos. E nesse tempo aqui, olha só, a população está lá em cima, concorda? Olha lá, a população vai estar lá em cima. Então, repara, não vai ter alimento para todo mundo. Então, eles vão lutar pelo alimento. E Darwin ficou com isso na cabeça, né? Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Então, tá. Darwin baseou-se, então, nessa questão da teoria malthusiana, que o alimento cresce em PA, a população em PG, e que isso geraria uma competição. E mais ainda, Darwin percebeu que, a despeito, tá? Vamos lá, volta aqui. Ele não tinha esse conhecimento, tá? Eu estou inventando isso aqui para vocês agora. Isso aqui apareceu muito tempo depois. Darwin estava lá em 1869, 1859, tá? Isso aqui foi século XX, tá? 1970. Então, olha só, olha aqui. Aqui, isso aqui é o potencial biótico dos seres, tá? É o potencial biótico. Opa, risquei sem querer. Deixa eu limpar. Ó, então vamos lá. Isso aqui, ó. Esse aqui é o potencial biótico. Tudo bem? Né? A tendência dos seres crescerem, tá? Potencial biótico. Também é exponencial. Então, uma bactéria, aí por disparidade de divisão binária 2, depois 4, depois 8, 16. Lembrando que bactéria é procarionte, portanto, não tem mitose. Mitose é um fenômeno nuclear. Só eucarionte tem mitose e meiose, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é a carga máxima do meio, tá? Então, o máximo que pode ter ali de número de indivíduos e tudo mais. Então, essa carga limite ou carga máxima do meio faz uma pressão e essa curva de crescimento real vai ser isso aqui, ó. Subiu muito, mas vai ficar ondulando ali, ó. Tudo bem? Tira esse pedacinho, ó. O que eu vou colocar ali em branco. Deixa eu ver se vai ficar. Aí, ó. Vamos, isso. Tira isso aqui, tá? Esse em branco. Então, repara. E isso tudo aqui em vermelho é chamado de resistência ambiental, ó. Isso aqui é a resistência ambiental, ó. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é a resistência ambiental. Então, potencial biótico, né? Os seres tendem a crescer, mas como tem a resistência do meio, nunca é esse crescimento total. Essa curva é menos inclinada. O que eu estou querendo dizer? Que dá a perceber o seguinte, que a despeito dos seres, tá? Colocarem muitos filhotes na natureza, ou seja, reproduzirem, e alguns bastante, a população tende a ficar, olha aqui, tende a ficar com um número quase que constante de indivíduos, variando pouco. Então, se tinha 1000 indivíduos naquela população, por exemplo, de servos, por mais que nascesse mais servinhos, né, e então ia nascer mais 500 servos, não, mas continuava ali, e depois de 2 anos estava 1020, depois passou para 960, depois 1010, depois 980, sabe, sempre, né, variando ali perto de 1000 indivíduos. Tá? Então ele percebeu que a despeito dessa tendência dos seres terem muitos filhotes, a população no decorrer do tempo fica praticamente constante. Então ele falou, olha, ele concluiu que, junto com essa teoria malthusiana e também de que a população permanecia mais ou menos constante, que não havia alimento, espaço e que haveria uma competição entre os seres. Tá? E como ele já tinha visto seleção natural, né? Eu não sei se ele andou com criadores de pombo, ou ele mesmo criava pombo, ou seja, ele selecionava artificialmente pombos, e ele viu que os fazendeiros, né, e na nossa história toda, desde quando nós domesticamos, nós seres humanos, domesticamos animais e plantas, a gente vem selecionando, né, aquelas variedades que têm as qualidades que nos interessam. Então, ele percebeu que nessa competição por alimento e tudo mais, né, alguém tinha que fazer o papel do fazendeiro da natureza, ou seja, selecionar a característica mais viável. E quem seleciona é o meio. Tá? E esse processo do meio selecionar quem é mais apto para explorar
o ambiente, explorar, ter mais alimento, achar mais, então, abrigo, né, copular mais com mais parceiros, deixar mais filhotes, cuidar mais de filhotes. Então, na realidade, ele falou que quem era mais apto para explorar esse ambiente deixava mais filhotes, como essas características estavam nesse indivíduo, passava para os filhotes essa característica. Tá? Então, ele falou que existia, então, uma seleção natural. O meio seleciona. Ficou claro? Então, para Lamarck, que nós falamos, o meio muda, beleza? Mas aí tem uma adaptação ativa, né? O ser vivo começa a esticar o pescoço ou começa a ficar cego porque está numa caverna. Isso é lamarquismo. Para Darwin, não. Darwin, ele também pensou o seguinte, que na população, olha aqui, já existia uma variação na população de girafas, com girafas pescoços curtinhos, médios e pescoço compridão. Tudo bem? Já existia uma variação. O meio mudou, acabou o alimento aqui embaixo e agora só ficou alimento aqui em cima, ó. Só alimento aqui em cima. E aí o meio seleciona, então, cada vez girafas com pescoços maiores ainda. E aí começa a acasalar maior, maior, dá maior ainda. Ficou claro isso aí? Então o meio seleciona. Então, na realidade, olha só, é como se fosse aqui, ó. O meio fosse uma peneira, né, de um joguinho, e só passa para o estágio posterior do joguinho quem tem a característica lá, ó, para explorar bem o meio. Ficou claro isso aí? Então, o meio é como se fosse uma peneira que peneirasse, tá? Só quem tem as características favoráveis, aptas para explorar aquele meio, é que passa para o estágio evolutivo seguinte. Tudo bem? A esse processo ele deu o nome de seleção natural. Tudo bem? Então, e outra coisa, a seleção natural é um fenômeno evolutivo que diminui a variabilidade genética. Por quê? Porque nem todos os seres vão conseguir passar, né? Então, por exemplo, quem tinha essa característica azul, olha lá, foi barrado pelo meio, não passou para o outro estágio evolutivo, tá? Porque essa característica não dava uma adaptação, né? Uma habilidade para esse ser explorar bem o meio. Ele perdia na competição de quem tinha característica pretinho, tá? Então, a seleção natural é um fator de diminuição da variabilidade genética, tá? Então, Darwin falava isso aí, ó. Limpar tudo. Ele falava que já existia uma variação na população, o meio seleciona o mais apto, tá? E aí só o mais apto que vai passar para o próximo estágio evolutivo, esses aqui morrem, e aí continua essa característica tendendo para uma direção. Ficou claro isso aí? E aí você vai guardar uma coisa, olha, essa adaptação do ponto de vista darwinista de Darwin, tá? É uma adaptação passiva. Por quê? Olha aqui, eu já tenho uma característica, né? E os outros indivíduos da mesma espécie que a minha, que ó, tem variações nessa característica. O meio muda, concorda? E seleciona quem já tinha previamente a característica que explora melhor esse novo meio. Ficou claro isso aí, gente? Então, essa adaptação não é ativa, não foi eu que modifiquei, né? O meio selecionou e quem já tinha característica continua vivendo. Quem não tinha essa característica favorável deixa menos descendentes, cada vez menos descendentes e acaba extinguindo essa característica. Ficou claro isso aí? Então, essa adaptação aqui é uma adaptação passiva, assim, por assim dizer, em comparação com o lamarquismo. Olha, no lamarquismo, tá? A água apareceu, aí o polarzinho foi e esticou para a cabeça, o pescocinho para chegar lá na água, lá. Foi uma adaptação ativa. Essa é a lamarquista. Agora, imagina que aqui tem uma população de polarzinhos, né, com pescoço comprido, pescoço curto e tal. A água ficou lá em cima. Quem tinha pescoço curto gastava mais energia tentando pular, né, para pegar a água. E aí, quem já tinha pescoço comprido já pegava essa água direto, preservava energia e poderia investir mais, por exemplo, em reprodução, em outras coisas. Tudo bem? Então, isso é uma adaptação passiva. Ficou claro? Tá? É muito mais fácil o ser humano entender o lamarquismo, porque, como eu falei para vocês, a gente é teleológico, a gente tem finalidade, mas não, tá? A seleção meio muda e seleciona uma característica qualquer. Beleza? Beleza, vamos passar para frente. Agora sim, olha, neodarwinismo, ou novo darwinismo, né? Ou teoria sintética da evolução. Por que teoria sintética da evolução? Porque essa teoria, essa aí agora, tá? Que é do século XX, ela vai pegar conceitos darwinistas, então continua o meio muda, tá? Tem seleção natural,
O meio seleciona quem tem a característica mais apta. Agora, a grande questão é que, com o neodarwinismo, você pega conhecimentos da paleontologia, da genética, da ecologia, da bioquímica e consegue explicar, principalmente através da genética, aquela variação existente numa população. Ficou claro? Porque Darwin não tinha esse conhecimento. Tanto que Darwin, né, ele foi, a teoria dele foi, digamos, apedrejada de alguma forma, não foi aceita e tal, ou foi contestada, melhor dizendo, contestada, foi que ele explicou aquilo tudo, que já existia uma variação, o meio mudava e quem já tinha característica favorável, né, deixava descendentes, os outros morriam. Aí todo mundo, legal, bonito e tal, mas como que já existia essa variação na população inicial? Ele não sabia falar, porque ele tinha os conhecimentos da genética. Hoje a gente sabe que, isso aí vocês já sabem comigo, tá? Olha, mutação tá aqui, ó, mutação, tá? É ao acaso, né? Ela pode até ser induzida, mas o resultado dela você não sabe exatamente o que, vai acontecer, voltar lá. A mutação, ela que traz novas características. Lembra daquela aula passada que eu falei que mudou, né? Uma sequência, um DNA, um alelo do DNA, muda os códons do RNA mensageiro, muda a proteína, então pode surgir uma nova característica ali, pode mudar, né, a estrutura secundária, terciária da proteína e aí traz uma nova característica, tá? Então, ó, novas características sempre vão vir através de mutação. Ficou claro isso aí? Então, novas características sempre mutação. Quem traz uma nova característica é a mutação. Ficou claro isso aí, gente? Beleza? Então, nós somos um conjunto de mutações que foram acumuladas nesses milhões de anos e que foram selecionadas positivamente, tá? Nós e todos os outros seres estão vivendo até hoje, tá? Então, novas características sempre surgem através de mutação. Parabéns. Agora, então, mutação aumenta a variabilidade genética, né? E quem explicou isso foi o neodarwinismo. Recombinação gênica. Olha, uma nova característica surge por mutação. Agora, quem vai recombinar, quem vai misturar esse novo alelo, né, que vai determinar uma nova característica na população é a recombinação gênica. Como? Através da reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela reprodução que envolve gametas. Então, gameta masculino, gameta feminino se unem, então, através de fecundação, então essa reprodução é sexuada. Reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, porque vem patrimônio de um genitor, patrimônio genético de um genitor, patrimônio genético de outro genitor, né, e se junta gameta e haploide, gameta haploide na fecundação forma o zigoto ou ovo, que é a célula diploide, tá? E também, então, a reprodução sexual aumenta a variabilidade genética e mistura os novos alelos na população. E a meiose, porque a meiose, gente, principalmente se vocês se lembrarem a meiose 1, na prófase 1 tem um tal de crossing over, onde cromossoma paterno troca pedacinho de DNA de fita com o cromossomo homólogo dele materno, lembram disso? Esse processinho aqui nos quiasmas, tá? Então, esse processo aqui é chamado de crossing over. Isso aumenta a variabilidade genética. Então, isso mistura também um novo alelo que surgiu por mutação. Isso na prófase 1, crossing over, tá? E na anáfase 1, também na meiose 1, tem a SIC, ou SISH, separação ou segregação independente dos cromossomos homólogos. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ter a SISH, separação independente dos cromossomos homólogos na anáfase 1. Então, a meiose 1 aumenta a variabilidade genética por causa da prófase 1 no crossing over da prófase 1 e na segregação independente dos cromossomos homólogos da anáfase 1. Então, repara, o neodarwinismo, desse conhecimento, então, que ele já tinha se apropriado, né, que tinha acumulado, o ser humano construiu esses conhecimentos, ele falou, opa, então agora eu consigo explicar. Aquela variabilidade que existia, tá, na população das girafas e que Darwin não conseguiu explicar, ela veio de mutações, né, para ter pescoço mais comprido, e da recombinação gênica. Porque essa recombinação gênica através de reprodução sexuada, que envolve gametas, e da meiose, inclusive nossa meiose é gamética para produzir os próprios gametas, né? Então, essa recombinação gênica misturava esse alelo que, portanto, ia dar essa variação da característica na população. Ficou claro isso aí, galerinha? Então, o neodarwinismo explica a variação
de tamanho de pescoço lá de girafa. Quando o meio muda, tinha alimento para todas, né? Aqui embaixo, médio, aqui em cima. Quando o meio mudou e ficou só alimento aqui em cima, aí é o darwinismo, né? Como o Darwin tinha explicado. O meio mudou e aí o meio seleciona quem já tinha característica mais apta. Beleza? Então, o neodarwinismo continua falando de seleção natural, aqui, ó, seleção natural permanece, ela seleciona, o meio seleciona quem já tem a característica mais apta, mas o neodarwinismo conseguiu explicar a variação na população através da mutação, que mutação é que traz características novas, e a recombinação gênica, através da reprodução sexuada e da meiose, vai amplificar, vai ser um mix, vai misturar essa nova característica na população, tá? Então, aqui, ó, o neodarwinismo, está aqui, teoria sintética, né? Então, a mutação aumenta a variabilidade genética, está aqui, tá? E a recombinação gênica, através da reprodução sexuada e da meiose, na formação de gameta nos animais, na formação de esporos nas plantas e a meiose no zigoto de fungos. Então, vou ter meiose gamética nos animais, nos metazoários, vou ter meiose espórica nas plantas e meiose zigótica nos fungos. Anota isso para mim, isso é importante, tá? Meiose gamética, animal. Meiose espórica, plantas e algumas algas. E meiose zigótica, fungos e também algumas algas, tá? Pausa o vídeo e anota isso para mim, por favor. Então, olha só. E tendo meiose, gente, se tiver meiose, já tem variabilidade genética. Por quê? Na meiose, cadê? Aqui, ó, na meiose já tem um crossing over e tem a separação independente dos cromossomos homólogos. Ficou claro isso aí? Tendo meiose, você já pode falar que tem variabilidade ali, genética. Mesmo que a meiose preceda uma reprodução assexuada, mas já tem variabilidade genética, tá? Bom, então, mutação, voltando aqui, ó, mutação, tá? Aqui embaixo, mutação e recombinação gênica aumenta a variabilidade genética, a seleção natural diminui a variabilidade genética. Mas a seleção natural vai selecionar quem já é mais apto e aí vai ser o processo de adaptação, né? Quem é apto, quem explora esse meio aqui e deixa os outros para trás, os outros tendem a deixar menos descendentes até extinguirem, esse aqui é o mais adaptado. Ele explora melhor o meio. E aqui só mostrando que a teoria sintética, o neodarwinismo, ela pega conhecimentos, ela bebe, né, na fonte de biologia celular e molecular, da bioquímica, da anatomia comparada, de fósseis, da genética principalmente, né? Da biologia celular tem meiose aí, na genética tem a mutação, e também das filogenias, né? Das árvores filogenéticas ou árvores evolutivas. Ficou claro, galerinha? Beleza. Então, deixa eu limpar nossa bagunça e eu vou passar para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Ô, doidão! Tá. Olha, antes de eu falar isso aqui, eu vou dar um stop no slide e vou voltar grandão para vocês. Vem conversar, vamos conversar para vocês entenderem. Olha só. Quem traz uma nova característica é mutação. Vocês concordam comigo? Né? Quer dizer, tem nova característica, tá? Cortei minha orelha, mas essa característica aí, né, ela foi adquirida no meio, vocês concordam? Mas uma característica ali que vai vir, né, no sentido evolutivo, que eu vou passar para descendentes é mutação. Tudo bem? Tá. Então, vamos guardar para vocês entenderem. Olha só. Cor de olhos castanhos na espécie humana, vocês já viram? Já. Beleza? Então, é porque tem alelo, tem gene. Ali, gente, já deu meia hora, pelo amor de Deus. Eu vou terminar aqui, tá? Esse pedacinho. Então, olha só. Cor de olhos castanhos na espécie humana. Então, é porque tem alelo para aquela cor de olhos ali, concorda? Então, tem uma sequência de DNA que determina uma proteína ou uma quantidade de melanina que vai dar cor castanha. Cor verde. Então, é porque, na realidade, tem um alelo que vai determinar uma quantidade de melanina que vai dar cor verde no olho. Cor azul. Também tem uma sequência, então, DNA que vai determinar uma pouquíssima melanina no olho que vai dar a cor azul. Ficou claro? Agora, pergunto para vocês uma coisa. Cor de olho humano, cor de rosa. Vocês já viram? Cor de rosa. Aqui, ó, cor de rosa. Já viram? Não, né? Não tem nenhum registro de algum vaso helênico lá grego com o olho pintado de rosa ou algum hieróglifo ou papiro egípcio lá com os egípcios e pintado de rosa. Não. Então, repara uma coisa. Se nascer agora, ó, acabou de nascer um ser humano com olho cor-de-rosa. Como que surgiu essa característica? Mutação. Concorda comigo?
Por quê? Não existia isso. Esse alelo não existia, tá? Então, foi uma mutação em algum desses alelos que aí o DNA, ao ser transcrito em RNA mensageiro, depois traduzido numa proteína, vai depositar uma quantidade de melanina lá no olho que ficou cor-de-rosa. Ficou claro? Tá. Essa mutação é boa ou é ruim? Toda vez você vai falar assim, depende. Depende do quê? Do meio, tá? Nenhuma mutação a priori é boa ou ruim, tá? Ela é o acaso. E toda característica nova veio através de mutação. Ficou claro isso aí? E se ela vai ser selecionada positivamente, ou seja, seleção natural, vai selecionar ela positivamente ou negativamente, isso depende do quê? Do meio. Vou dar exemplo para vocês. Nasceu um menino com o olho cor-de-rosa, concorda? Imagina o seguinte, esse menino, então foi por mutação, porque não existia isso no ser humano, esse menino nasceu na Califórnia, tá? Beverly Hills, onde tem as patricinhas, lembra? Que adora tudo cor-de-rosa, né? Spoodle cor-de-rosa, carrinho cor-de-rosa, né? Baby doll cor-de-rosa, sapatinho cor-de-rosa. Imagina então ter um namorado com olho cor-de-rosa. Cara, você concorda que esse cara vai ser a preferência, a seleção sexual da galera ali, total, geral, das lourinhas todas, lá de Beverly Hills? Então, ó, lá naquele lugar, essa mutação vai ser selecionada positivamente. Mas olha assim, olho azul, o que é isso? Olho castanho? Ah, parece jabuticaba? Não. Olha, aquele ele tem olho cor-de-rosa, é isso que eu quero. Então, ele vai deixar essa característica, claro? Essa característica, então, vai ser selecionada positivamente lá. Agora, a mesma coisa. Nasceu esse menino com olho cor-de-rosa, só que esse menino nasceu em Santa Teresa, lá no Espírito Santo, região montanhosa lá da Serra, né? Serra Capixaba, onde tem uma das maiores densidades populacionais de beija-flores, tá? Beija-flor, já viu beija-flor? E uma das cores que mais atrai beija-flor para poder pegar néctar é que cor? Vermelho, alaranjado e rosa. Isso. Então, esse menino, a mesma mutação, só que esse menino teve a infelicidade de nascer no local cheio de beija-flor. Repara, nesse local, essa característica que surgiu ao acaso, que foi por mutação, essa característica vai ser selecionada positivamente ou negativamente. Cara, na hora que esse menino abrir o olho, vai vir um monte de beija-flor, concorda? No olho dele. Não vai precisar nem do Ricardão para furar o olho dele. Então, esse cara não vai deixar praticamente descendente nenhum. E todo descendente dele vai sofrer a mesma coisa que ele. E aí, provavelmente, vai extinguir essa característica. Ficou claro? Então, repara uma coisa. A mesma mutação e quem determinou se ela foi selecionada positivamente, ou seja, se ela foi vantajosa do ponto de vista evolutivo e adaptativo, ou se ela foi selecionada negativamente, ou se ela foi, então, desvantajosa do ponto de vista evolutivo e adaptativo, foi o meio. O meio determina se essa mutação vai ser boa ou se vai ser ruim. Ficou claro? A mutação é acaso, ela não é teleológica. Aquilo que eu falei, ela não tem uma finalidade. Ficou claro isso aí, gente? Só para encerrar, eu quero que vocês guardem uma coisa. É bem provável que, olha, isso aqui, cara, esse shape aqui, tá? Isso aqui foram milhões de anos de mutação e seleção natural para chegar nesse ponto. Então, time que já está ganhando, concorda? É muito provável que se tiver uma mutação, a probabilidade dela é de ser pior do que ser melhor. Ficou claro isso aí? A probabilidade, mas a mutação, ela a priori, tá? Ela não é nem positiva nem negativa. Belezura? Então tá, teorias evolutivas foi. Beijo grande, muita saudade de vocês e a gente continua, tá bom? Beijão, turminha. Estudem, tá bom? Estudem aí, ok? Beijão. Beijo, beijo. Manda beijo aí, Polar. Beijinho.